Olá pessoal, eu sou Claudir Costa e eu vou falar nesse vídeo e em vídeos em sequência sobre eletrofisiologia básica. Nesse vídeo eu vou falar principalmente sobre membrana celular, canais iônicos, bomba de sódio-potássio, potencial de ação, potencial de repouso e propagação. Vamos lá? É importante dizer que o tema é bastante complexo e vasto. Portanto, esses modestos vídeos têm a intenção de ajudar quem quer entender um pouco melhor sobre eletrofisiologia básica. Antes de mais nada, eu gostaria de recomendar a todos vocês dar uma olhadinha no canal do professor Adson Rocha. Há muitos vídeos interessantes no canal dele, na área de engenharia biomédica e muitos outros assuntos. Vale muito a pena. Também é importante dizer que o material que preparei teve como base o livro Biomedical Engineering Fundamentals, de Joseph Bronzino e Donald Peterson, e também o livro Fisiologia, de Margarida de Mello Aires, e também um artigo que fala sobre potencial de ação, e todos eles eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver posteriormente. Você muito provavelmente já conhece, já ouviu falar ou entende bem sobre eletrocardiografia, ECG, eletroencefalografia, EFG, ou eletromiografia, EMG, ou apenas é um curioso mesmo. Você deve saber também que o princípio de funcionamento dos equipamentos para esses exames se baseiam nos sinais elétricos produzidos por nosso corpo e por eles captados. Mas afinal, como funciona e qual é a gênese desses sinais? Tentar responder a essa pergunta é o principal objetivo dessa série de vídeos. Mas antes disso, vamos ver os principais eventos que fizeram parte da história da eletrofisiologia. Vamos organizar nossa linha histórica pelos grandes nomes que tiveram forte influência na eletrofisiologia. O primeiro deles é Claudius Galenus, ou Cláudio Galeno. No século II, ele foi o primeiro a propor que o corpo fosse controlado pelo cérebro, que de lá surgiu o spiritus animalis, que hoje chamamos de atividade neural, que era conduzida pelos nervos até os músculos, fazendo-os inflarem e, portanto, gerando a contração. No século XVII, René Descartes também tinha uma teoria muito similar. Defendia algum tipo de espírito que passava por dentro de tubos até chegar aos músculos para que gerassem a contração. Ainda no século XVII, o fisiologista Giovanni Alfonso Borelli, considerado o pai da biomecânica, refutava a ideia de espíritos passando pelos nervos e defendia que neles percorria um fluido que inchava os músculos para a produção da contração. Mas também contribuíram para esse início da história da eletrofisiologia dois grandes nomes que abriram caminho para diversos temas da ciência, em especial para a engenharia elétrica. O primeiro foi o médico William Gilbert, um gigante que contribuiu para o magnetismo. Ele foi tão importante que a unidade de força magnetomotriz é nomeada de Gilbert, em homenagem a ele. Uma de suas invenções foi o eletroscópio, que é um aparelho que indica a presença de cargas elétricas. E o segundo foi Otto von Guericke, que desenvolveu o primeiro gerador de eletricidade estática. Esses dois instrumentos foram fundamentais para os experimentos em eletrofisiologia. Não poderia ficar de fora da lista o famoso experimento de Luigi Galvani, no século XVIII. Nele, Galvani demonstrou a propagação de um potencial de ação nas patas traseiras de uma rã, o que mais tarde inspirou o sobrinho dele, Giovanni Aldini, a aplicar estímulos elétricos em cadáveres de criminosos executados. Mais adiante, já no século XIX, o francês Émile Henrique de Bois-Reymond, considerado por muitos o pai da eletrofisiologia, refutando as ideias de seu professor, o Iané Pitot-Millet, mostrou em 1843 a existência de uma flutuação negativa no eletroscópio, durante um experimento de espasmos musculares provocados pelo veneno estrictina. Já o matemático e físico Hermann von Helmholtz, além de um dos cientistas que atuavam na teoria da conservação da energia, tendo sido consagrado por ela,
foi capaz de medir a velocidade de impulsos nervosos ao estimular o nervo motor e o músculo da perna de uma rã, mostrando que o intervalo entre a estimulação e a resposta a ela era de aproximadamente 27 metros por segundo. Na década de 40, o biofísico Alan Lloyd Hodgkin e o fisiologista Andrew Field Huxley criaram a técnica Voltage Clamp, isolando a membrana celular de um axônio gigante de Lula para mensurar o potencial de ação. Hodgkin e Huxley indicaram que os canais iônicos presentes na membrana celular são dependentes da tensão elétrica e desenvolveram um modelo matemático baseado em condutividade elétrica. O modelo descreve como potenciais de ação nos neurônios são iniciados e propagados. Essa modelagem foi amplamente utilizada em modelos e estudos posteriores. Inclusive, ela será apresentada com um pouco mais de detalhes nos vídeos que eu disponibilizarei. Em 1963, Hodgkin e Huxley foram laureados, juntamente com o neurofisiologista Sir John Carey Eccles, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Por fim, vale a pena destacar as experiências com a técnica PET Clamp, do biofísico Erwin Neher e do fisiologista Bert Sakmann. Na experiência, eles isolaram um único canal dependente de tensão elétrica de músculos denervados de sapos. Com esse trabalho, os dois foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1991. Sobre a linha do tempo da eletrofisiologia, era isso, pessoal. Tentei resumir ao máximo esses grandes nomes que refletem os eventos mais relevantes sobre o tema, mas é claro que há muitos outros experimentos, descobertas e grandes nomes da ciência que fazem parte dessa história, mas seria impossível considerar todos eles nesses pequenos vídeos. Então, vamos em frente! Agora que a gente viu um pouco sobre como o caminho da eletrofisiologia foi construído, vamos falar um pouco sobre membrana celular? A respeito da membrana celular, vamos iniciar falando sobre a água nos organismos vivos. A água é um excelente solvente biológico e integra a maior parte das estruturas biológicas. Cerca de 45 a 75% do corpo humano são formados de água. Se vocês observarem nessa figura, é possível ter uma ideia de como ela se distribui nos diversos compartimentos, via de regra, separados por membranas celulares ou epiteliais. Note que a água celular corresponde de 30 a 40%. Os volumes e a constituição desses compartimentos têm importância significativa em fatores fisiológicos ou patológicos. Um aumento de volume extracelular, por exemplo, pode levar a situações de hipertensão ou de edema, que é uma elevação do volume do fluido intersticial. Essa compartimentação do volume aquoso foi fundamental para o surgimento da vida, tornando possível isolar um certo volume com características físico-químicas diferentes do ambiente com pouca água. E para isso, as membranas são essenciais para estabelecer essa interface entre os dois meios. Dessa forma, elas permitem que sejam produzidos e mantidos gradientes elétricos e químicos, transmitindo sinais elétricos entre as células e também agindo como receptores hormonais, dentre várias outras funções. Nessa figura, a gente consegue visualizar duas membranas plasmáticas que estão separadas pelo espaço que chamamos de meio intracelular. O lado externo chamamos de meio extracelular. Além da água, o oxigênio, o dióxido de carbono e vários nutrientes e sais minerais são elementos essenciais aos organismos vivos. A membrana celular separa os meios aquosos intra- e extracelulares, sendo que cada um deles possui variadas substâncias com concentrações distintas entre esses meios. Isso é possível graças à permeabilidade seletiva da membrana celular, ou seja, algumas substâncias conseguem passar pela membrana, enquanto outras são barradas por ela. Dentre as várias substâncias que podem atravessar a membrana celular, é possível citar os ácidos graxos, as substâncias a serem eliminadas, tais como a ureia e o ácido úrico, a água e os cátions, tais como sódio, potássio e o cálcio. Algumas substâncias como gases, diversos íons e o etanol podem atravessar a membrana facilmente em razão do grau de permeabilidade a essas substâncias. Outras necessitam de uma ajudinha para transpor a membrana. Aí entram as chamadas proteínas transportadoras, que auxiliam uma substância específica a atravessá-la. Essas proteínas podem ser classificadas em canais, em cotransportadores,
contratransportadores e bombas, que são um tipo de ATPase. Mas pessoal, para podermos continuar, é muito importante conhecermos pelo menos em parte como é a dinâmica da concentração de substâncias entre os meios intra- e extracelulares. Vamos começar imaginando o seguinte: dois compartimentos, 1 e 2, tal como mostrado nessa figura, são separados por uma membrana totalmente permeável a uma determinada substância. Ao adicionarmos essa substância ao compartimento 1, observamos um movimento dela para o compartimento 2, dado que as moléculas dela estão sempre se movimentando aleatoriamente, se deslocando de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, tendo em vista que a membrana é permeável a essa substância, as moléculas dela vão passando para o segundo compartimento, movidas pela diferença de concentração até que os dois compartimentos se encontrem com o mesmo grau de concentração, alcançando uma condição de equilíbrio. Esse movimento de moléculas entre os dois compartimentos é chamado de difusão. É importante que a gente tenha em mente que a membrana é permeável para os dois lados. Então, durante a difusão, as moléculas podem se movimentar em ambas as direções, mas o fluxo resultante desse movimento será do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, até que o fluxo seja nulo quando a condição for de equilíbrio. Um outro conceito também importante para prosseguirmos com a nossa jornada é o potencial químico, que é a capacidade de uma substância em realizar trabalho. Esse potencial químico vai depender da concentração da substância no meio, da carga elétrica da substância, do volume parcial molar dela, da massa e da estrutura química dessa substância. Assim, o potencial químico dessa substância, que vamos chamar de M, pode ser descrito por meio de uma equação, que é essa aqui, onde μ0 é o potencial químico padrão, R é a constante dos gases, T a temperatura absoluta em Kelvin, C a concentração da substância, Z a valência da substância, F a constante de Faraday e φ o potencial elétrico, V o volume parcial molar da substância, P a pressão exercida acima da pressão atmosférica, M a massa da substância, G a aceleração da gravidade, H a altitude acima do nível do mar. Essa equação vai nos ajudar bastante mais adiante, mas agora vamos analisar como ficariam aqueles dois compartimentos se fossem separados por uma membrana semi-permeável. Da mesma forma, imagine que no compartimento 1 fosse dissolvida uma determinada substância, que pode ser cloreto de sódio, e que a membrana agora só seja permeável ao íon de sódio, mas não ao ânion de cloro. Conforme o tempo passa, os cátions vão se movimentando por meio da membrana pelo processo de difusão do compartimento menos concentrado para o mais concentrado. Acontece que, com a movimentação de cátions, há um excesso de cargas negativas no primeiro compartimento e um excesso de cargas positivas no segundo. Então, mesmo que o gradiente de concentração favoreça o transporte de cátions do primeiro compartimento para o segundo, a diferença de potencial ocasionada pelo excesso de cargas no segundo compartimento provoca um movimento de cargas positivas no sentido oposto. Dessa forma, a condição de equilíbrio não depende tão somente do grau de concentração da substância, mas também da diferença de potencial produzida entre os dois meios. Note que à medida que o tempo passa, a concentração de cátions vai diminuindo no compartimento 1 e aumentando no compartimento 2, mas não se igualam em magnitude como no exemplo anterior. Veja também que o potencial elétrico entre os dois compartimentos vai aumentando conforme o tempo passa, até se estabilizar na condição de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio do sistema é determinado por duas forças de mesma magnitude, porém opostas, que são a força difusional e a força elétrica. Assim, o fluxo de cátions entre os dois compartimentos nesse momento se iguala a zero. A soma dessas duas forças é chamada de força eletrodifusional. Vamos ver agora como seria a carga elétrica da substância considerando esses conceitos. Pessoal, vamos tomar a equação do potencial químico que vimos anteriormente, só que para uma concentração de um íon I, em uma condição de equilíbrio. Como a massa molar contribui muito pouco para o cálculo nos sistemas biológicos, e considerando também o nível do mar, podemos eliminar essa parte da equação e inclusive μ0, já que a concentração nos dois meios é igual. Então, μ
do íon I no primeiro meio vai ser igual a μI no segundo meio. Substituindo os dois lados pela equação do potencial químico, RT ln de CI do primeiro meio mais ZI Fφ do primeiro meio é igual a RT ln de CI do segundo meio mais ZI Fφ do segundo meio. Vamos organizar melhor a equação. ZI Fφ do segundo meio menos ZI Fφ do primeiro meio é igual a RT menos RT ln de CI do segundo meio mais RT ln de CI do primeiro meio. Vamos colocar alguns itens em evidência. Então, ZIF multiplicado por φ do segundo meio menos φ do primeiro meio é igual a menos RT ln de CI do segundo meio menos ln de CI do primeiro meio. Repetindo esse primeiro lado, ZIF φ do segundo menos φ do primeiro é igual a, utilizando a propriedade dos logaritmos, então, menos RT ln de CI, a concentração do segundo meio, sobre CI, a concentração do primeiro meio. Então, a gente pode dizer que a diferença de potencial entre o segundo meio e o primeiro meio é igual a menos RT sobre ZIF ln de CI do segundo meio sobre CI do primeiro meio. Essa é a chamada equação de Nernst. O potencial é chamado de potencial de Nernst. Pessoal, vamos utilizar a equação de Nernst para calcular a diferença de potencial entre dois meios interno e externo para esses íons aqui, o de potássio, o de sódio e o de cloro. Mas antes, a gente tem que deixar claro que a temperatura tem que ser em Kelvin. Então vamos considerar que a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, a gente tem que converter para Kelvin. Então a temperatura em Kelvin, considerando 25 graus Celsius, será aproximadamente 298,15 Kelvin. A constante E, a constante universal dos gases, é 8,315 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Vamos isolar RT sobre F, porque ela vale para todas as substâncias que a gente está trabalhando. Então, 8,315 Joule Kelvin menos 1, mol menos 1, vezes 298,2 Kelvin, a temperatura, sobre a constante de Faraday, que é 96.485 Coulomb, mol menos 1. Corta mol menos 1 com mol menos 1, Kelvin com Kelvin, sobra Joule por Coulomb. RT sobre F é aproximadamente 25 Joule por Coulomb volt, então dá milivolt, essa conta aqui, 25 milivolts.
Então, o potencial para o potássio é menos RT sobre F. E aí a valência é 1, então deixa 1 positivo. Ln da concentração de potássio no meio interno sobre o meio externo. Isso vai dar menos 25 mV vezes Ln de 397 sobre 20. Esse valor vai dar aproximadamente menos 74,7 mV. O potencial para o sódio vai ser menos RT sobre F. Ln da concentração no meio interno sobre a concentração no meio externo, que é igual a menos 25 mV. Ln de 20 sobre 437, isso vai dar aproximadamente 54,2 mV. E por último, a concentração do cloro, aliás, o potencial do cloro, que é igual a menos RT sobre F. Ln, aqui a gente tem que considerar que a valência, como é um ânion, a valência é menos 1, então negativo com negativo, positivo, vai ser diferente dos demais. Então, RT sobre F, Ln da concentração do cloro no meio interno sobre a concentração do cloro no meio externo. Isso vai dar 25 mV, Ln de 40 sobre 556, isso vai dar aproximadamente menos 65,8 mV. São esses, então, os potenciais de Nernst para esses íons. Chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e convido você a assistir ao próximo vídeo da série. Muito obrigado e até lá!